Bom dia, meu nome é Larissa. O nosso grupo é composto pela Júlia Raposo, por mim, pela Laura Souza, pelo Leonardo Antônio, pela Luana Maria, pela Maria Cecília e pela Rúbia Pedreira, e nós vamos falar sobre a dependência química. O uso de substâncias psicoativas está presente na nossa sociedade desde as primeiras civilizações, quando as populações elas usavam recursos naturais para se adaptarem tanto às mudanças quanto às dificuldades no meio em que elas viviam. Só que o significado dessas substâncias e a maneira como elas eram utilizadas foi mudando ao longo dos anos em várias culturas mundiais, sendo que hoje em dia o uso abusivo de drogas ele tem se tornado um problema de saúde pública e está ocasionando preocupações sociais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as drogas elas são substâncias que não são produzidas pelo nosso organismo, só que em contato com ele, elas são capazes de provocar mudanças no comportamento físico e psíquico. E aí, dessa forma, a gente entende que as drogas psicoativas elas atuam no cérebro modificando as ações de sentir, de pensar e de agir do ser humano. Dessa forma, os transtornos pelo uso de substâncias, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ele é a presença de um grupo de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos que vão indicar o uso contínuo pelo indivíduo. O diagnóstico de transtorno ele não é dado por meio de uma substância específica, já que existem uma gama de substâncias que causam transtornos mentais e que são distribuídas em 10 classes distintas, como, por exemplo, álcool, cafeína, cannabis, alucinógenos, inalantes, opioides, entre outros. E para que a dependência química ela seja considerada uma hipótese diagnóstica, a gente tem que ter a presença de pelo menos 3 critérios dentre 5 durante 12 meses. Esses critérios são tolerância à quantidade de substância de uso, síndrome de abstinência, perda de controle e um desejo persistente em aumentar ou então reduzir o uso da substância, um abandono das atividades sociais e alternativas em função do uso da substância e a permanência do uso contínuo da substância, mesmo consciente dos danos causados. Sobre a fisiopatologia da dependência química, ela atua como um ciclo de mecanismos que vão produzir e manter o transtorno e que são afetadas por efeitos de reforço positivo e reforço negativo. O reforço positivo ele é um processo em que o estímulo, nesse caso é o uso de drogas, ele vai aumentar a probabilidade de resposta prazerosa. Enquanto o reforço negativo ele é um processo em que a retirada de um estímulo negativo vai aumentar a probabilidade de resposta prazerosa. Por exemplo, quando o paciente está num estado emocional negativo ligado à abstinência, em que o novo uso da droga vai trazer um alívio para ele. Então, enquanto a gente está falando de um reforço positivo que é associado a um conceito de impulsividade, em que ele está em crescente excitação antes de usar a droga, o reforço negativo ele está relacionado com um conceito de compulsão, de ansiedade de estresse antes de usar a droga e de alívio desse estado negativo ao uso da substância. Então, uma vez que esses dois mecanismos coexistem, tanto a impulsividade quanto a compulsão, a gente vai compor um ciclo da dependência química. Alguns fatores eles podem favorecer o quadro de dependência química, sendo um deles o sistema de recompensa cerebral, que é uma estrutura responsável pelas sensações de prazer. E essa estrutura ela é composta principalmente pelo sistema mesolímbico mesocortical e o principal neurotransmissor que atua nesse processo é a dopamina. Então, esse sistema de recompensa cerebral, ele vai funcionar a partir de um nível de sensibilidade para todas as drogas de abuso, que tem um limiar ali que pode ser modulado através da plasticidade sináptica. Então, conforme a pessoa vai tendo episódios de intoxicação e de uso compulsivo, a sensibilidade aos efeitos tende a diminuir e isso vai provocar uma progressão da intensidade, tanto da quantidade quanto da frequência do uso da droga, e isso vai contribuir para o desenvolvimento da dependência química. Outro fator também que pode favorecer esse quadro vai ser a relação entre transtornos psiquiátricos e o uso de substâncias. Porque, em comparação com a população geral, dependentes químicos, eles têm 2 vezes mais chance de sofrer um transtorno de humor e ansiedade, sendo o contrário também verdadeiro, né? Pessoas com transtorno de humor e ansiedade têm mais tendência a ter dependência química.
Outra situação que pode favorecer esse quadro são os fatores genéticos, porque o cérebro ele se adapta constantemente aos estímulos ambientais por mudanças na expressão dos genes regulados, sendo esse mecanismo de mudança conhecido como epigenética. Então, quando o paciente está exposto continuamente a drogas, isso vai provocar mudanças generalizadas na expressão de genes no cérebro e já existem evidências de que muitas dessas mudanças levam aos processos moleculares de adaptação celular causadores de dependência química. Um outro fator que tem sido muito estudado e que também pode ter uma grande importância no quadro de transtorno vai ser traços de personalidade que estão muito prevalentes em dependentes químicos, que nesse caso vai ser a impulsividade e a busca de sensações. E esse modelo, ele pode ser muito importante para a gente traçar uma conduta medicamentosa que seja direcionada para modular as emoções que geram essa predisposição a alguma recaída. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento farmacológico da dependência química. Primeiramente, é importante a gente ressaltar que existe o tratamento farmacológico e o tratamento psicossocial, que também é muito importante. O tratamento farmacológico, ele começa inicialmente com uma desintoxicação. E essa desintoxicação vai permitir que os níveis sanguíneos dessa droga eles caiam e aí o organismo ele vai se acostumar com a sua ausência. E aí, com isso, ele vai ter alguns sintomas. E esses sintomas seriam, no caso, sintomas de abstinência, né? Como ansiedade, uma insônia. E aí, essa medicação ela tem que ser usada de forma prolongada. Além disso, a gente vai ter uma redução da dose aos poucos dessa droga, né? Ou então utilizar uma droga de ação prolongada que seja de uma mesma classe. Por exemplo, a administração de nicotina por algum adesivo transdérmico que tenha liberação prolongada e também o uso da metadona. Além disso, nessa fase de desintoxicação, também pode ser usado em conjunto os fármacos agonistas alfa-2 adrenérgicos. Eles vão bloquear esses sinais e esses sintomas da abstinência. Aí a gente pode usar, nesse caso, a clonidina e a alofexidina. Existem também outras estratégias, que seriam, no caso, estratégias de longo prazo nesse tratamento da dependência. A primeira seria uma administração crônica de algum agente que cause efeitos adversos desagradáveis quando esse paciente ingere a droga de abuso. Por exemplo, a gente trouxe aqui o disulfiram, que ele é um fármaco que ele vai inibir a aldeído desidrogenase, que é uma enzima muito importante na via de metabolismo do álcool. E em algum indivíduo, né, no caso do paciente, que ele vai ingerir o etanol, se ele estiver fazendo uso do disulfiram, a álcool-desidrogenase ela vai oxidar o etanol em acetaldeído. Só que o disulfiram ele vai impedir o metabolismo desse acetaldeído pela aldeído desidrogenase. E aí, esse metabólito ele vai acumular no sangue e vai causar diversos sintomas desagradáveis, né? Como, por exemplo, cefaleia, náusea, vômito, rubor facial, fraqueza, dificuldade respiratória. E aí, esses sintomas eles podem durar alguns minutos até algumas horas. Porém, o uso do disulfiram é muito limitado porque ele não é muito bem aderido entre as pessoas para esse tratamento. Uma segunda estratégia que poderia ser usada para tratar a dependência química seria o bloqueio dos efeitos da droga. A naltrexona, ela é um antagonista opioide que vai bloquear competitivamente a ligação dos opioides nos receptores. Então, por exemplo, um paciente injeta um opioide, como a heroína. Enquanto ele usa a naltrexona, ele não vai sentir os efeitos, entre aspas, que seriam bons, que normalmente ele sentiria com o uso dessa droga. Uma outra conduta farmacológica também seria o uso de um agonista de ação lenta para manutenção da medicação. Para isso, né, seria usada a metadona, que é um opioide de ação lenta, usado por via oral,
e ele não aumenta acentuadamente os níveis plasmáticos que são necessários para a produção dos efeitos que acompanham, tipo, por exemplo, com a injeção de heroína e o uso de outros opioides. Então, o uso da metadona, uma vez ao dia, por exemplo, produziria os níveis plasmáticos de opioides relativamente constantes. Então, aliviaria a fissura desse paciente e também impediria com que ele tivesse sintomas e sinais de abstinência. Além disso, também a metadona, ela provoca uma tolerância cruzada com outros opioides. Então, se o paciente fez uso da heroína ou algum outro opioide, esse opioide, ele iria ter um menor efeito durante o uso da metadona. Outra também proposta que poderia ser usada para esse paciente é o uso de medicamentos para evitar a disforia e a disfunção encefálica prolongada, que são comuns em pacientes que estão dependentes químicos há pouco tempo. Então, por exemplo, uma das consequências do consumo prolongado do álcool seria a hiperatividade do sistema do glutamato, que continua mesmo depois que o paciente para de consumir o álcool. Então, um medicamento como o acamprosato, ele modula essa hiperatividade do glutamato e aí ele reestabelece um estado que seria o mais próximo possível do normal. E aí ele mostrou, por causa disso, né, ser eficaz na prevenção de recaídas do alcoolismo. E por isso ele foi aprovado também para o tratamento da dependência do álcool. A dependência da nicotina, ela é tratada na farmacoterapia com medicamentos de duas linhas, né? Primeira e segunda linha. A primeira linha a gente vai ter a bupropiona e a terapia de reposição da nicotina, e na segunda linha a clonidina e a nortriptilina. A bupropiona, ela é um antidepressivo que é não tricíclico, que vai inibir a recaptação pré-sináptica de dopamina e nora. E aí, a gente acredita que ela age nas vias dopaminérgicas centrais e essa ação é um mecanismo que vai ser responsável pela diminuição da fissura do paciente no cigarro e também na abstinência da nicotina. E aí, além disso, né, a terapia de reposição da nicotina, ela vai ser feita com adesivos e gomas de mascar. E aí, com o uso combinado desses dois tipos de fármaco, a gente tem uma melhoria no tratamento dessa dependência. Contudo, atualmente existem poucos tratamentos que são no abuso de cocaína e anfetamina, e nenhum deles foi aprovado formalmente pelo FDA. Já a prevenção da dependência química, ela envolve melhorias tanto no tratamento, no caso, né, de uma dependência que já está instalada, quanto também em termos de promoção e prevenção ao uso de drogas. Ela é feita, então, de 3 formas. A prevenção primária, que consiste num conjunto de ações que é destinado a evitar ou retardar o contato das pessoas com substâncias que possam causar dependência química. Esse tipo de medida, ele é voltado para crianças e adolescentes. Então, é uma intervenção educativa e precoce. E aí, dessa forma, né, as instituições como a família, as escolas, têm um papel fundamental nessa conscientização e sensibilização das crianças e adolescentes em relação aos problemas no consumo de drogas. Já a prevenção secundária, ela visa minimizar os riscos de desenvolvimento de dependência em pessoas que elas já experimentaram ou utilizam substâncias químicas de maneira moderada. Então, essa intervenção, ela é mais especializada e mais focada. Então, ela vai tentar impedir a evolução do consumo de drogas por esses usuários, que já começaram a ter dificuldades em parar de usá-las. A prevenção terciária é uma prevenção que normalmente ela é feita quando a dependência química já está instalada. E aí ela visa todo o processo de tratamento. Então, vão ser intervenções terapêuticas específicas, como a desintoxicação, que é o primeiro passo, a farmacoterapia, as psicoterapias e as terapias ocupacionais e cognitivo-comportamentais, além também dos grupos de ajuda. E os objetivos principais dessas abordagens vão ser incentivar o usuário a buscar a ajuda de profissionais da saúde e de familiares,
e também evitar de terem recaídas durante essa intervenção terapêutica e também auxiliar na reinserção social desse indivíduo. Em todas essas intervenções, o principal objetivo seria evitar e diminuir o consumo de drogas, com o intuito de promover a saúde. Então, dessa forma, para promover a saúde para todos os indivíduos, as estratégias devem ser usadas para visar a transformação das situações de desigualdade, além também de instrumentalizar o indivíduo com informações, levando ele a sentir-se parte importante desse contexto em que ele está vivendo, e dando condições e capacitando ele para que ele tenha uma vida saudável. E esses elementos são fundamentais para que a pessoa tenha melhores condições de conseguir discernir os aspectos relacionados, né, a essa questão de drogas e conseguir evitar o seu uso. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção.